dia a todos e todas, como estão vocês nessa manhã de sábado? São 10 horas e 3 minutos aqui em Foz do Iguaçu. O tempo bom, bonito, agradável, temperatura agradável. E estaremos aqui até às 11 horas com o programa Projeto de Vida. O programa Projeto de Vida ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E qual que é o objetivo desse programa? É de falar justamente sobre o projeto de vida. Também tem uma expressão que vocês vão escutar bastante aqui, que é chamado programação existencial. Programação existencial é basicamente o projeto de vida. E parte de que princípio? Então você que está nos ouvindo, cada um tem ali um processo filosófico, uma forma de pensar sobre a vida, não é mesmo? E o que a gente admite? A gente admite devido a experiências pessoais. Por exemplo, eu tive algumas experiências que ajudam a reforçar essa filosofia, essa forma de viver. Outras pessoas também narram que é o processo de que nós não estamos numa única vida, não temos uma única vida humana, né? Então, é a teoria que muita gente fala, teoria das reencarnações, teoria de múltiplas vidas, múltiplas vivências. E tem gente que admite, tem gente que não admite, mas o que importa é que nós, então, partimos desse pressuposto, desse paradigma, de que nós temos veículos de manifestação que não acabam por desfalecer, por deixar de existir depois do descarte desse corpo biológico. Então, esse corpo biológico, ele seria um fragmento, uma ponta da nossa expressão consciencial e não a única, né? Então, quer dizer, isso permite a gente nascer de novo e ter diversas experiências. Vamos visualizar isso com o passar do tempo. Vocês admitem que a gente, com o passar do tempo, sempre ficamos melhor? Né? A gente sabe, por exemplo, se eu vou, por exemplo, lavar louça. Se eu lavo louça todo dia, eu vou lavar louça depois de 10 anos muito melhor do que a primeira vez. Então, essa experiência de vida, essa experiência de vivência vai criando derivações. E o que a gente percebe? Com o passar do tempo, as personalidades, eu, você, nós temos a oportunidade de estar lúcidos entre uma vida e a outra. Nem sempre é assim. Tem muita gente que passa dormindo, tem muita gente que passa em estados em que ela não tem essa lucidez. Mas o que a gente percebe é que quando chega essa maturidade, a pessoa consegue refletir entre uma vida e a outra, inclusive planejar o que vai fazer. Por que planejar? Porque a gente não vê diversos filmes em que a pessoa, por exemplo, ela chega a estudar uma área do conhecimento humano. Vamos imaginar lá a medicina. Poxa, ele estuda, rala pra caramba, se esforça, se forma médico. E aí, de repente, lá, no começo do seu trabalho, ainda jovem, acontece um acidente, a pessoa morre, falece, e aí acabou tudo? Todo aquele conhecimento foi jogado às traças? Não é assim. A gente percebe que ela vai nascer de novo e aquela bagagem ela continua com ela. Então a tendência é na próxima existência, se ela sentir incompleta com relação àquele projeto de vida, ela vai fazer de novo, ela vai buscar estudar de novo, ela vai aperfeiçoar os seus métodos e exercer as atividades que ela deseja. Então, com base nisso, a gente percebe que existe sim aquela condição que você deve continuar estudando sempre, né? Ou seja, não podemos perder oportunidades de aprendizagem. E assim vai. Então, existem muitas derivações positivas, saudáveis, sobre essa reflexão. Então, esse programa, o que a gente faz? A gente traz aqui pessoas que lembram justamente e tiveram um planejamento antes dessa vida humana. Eles programaram essa existência e vão dar as suas opiniões. Então, a gente traz aqui entrevistados que vão falar a respeito desse assunto. Sempre trazemos temas diferentes. Hoje o tema da entrevistada será a interação, gestação consciencial e programação existencial. Depois nós temos também aqui dicas que são dadas, tem blocos, diversos blocos que nós vamos poder aprofundar sobre esses assuntos. Agora, vou jogar para vocês uma pergunta do dia, que a gente sempre faz no começo do programa, para de alguma maneira instigar essa manhã de sábado. Essa pergunta de hoje é basicamente sobre a sua programação existencial, e a gente faz a seguinte reflexão. O balanço existencial, ele faz parte de quais das funções básicas
da autogestão existencial? Então, essa é a resposta disso, a gente vai discutir no final. Bem, sempre temos também no primeiro bloco a participação do Caio Polizel, onde ele traz ali uma informação que faz parte, inclusive, do seu livro que ele materializou, que é a autogestão existencial. E aí ele vai falar um pouquinho com a gente sobre autogestão. Você já ouviu falar? Veja essa dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre inteligência contextual. E aí, você sabe o que isso significa? Sabia que esta habilidade tem sido procurada em pessoas que almejam evoluir nos cargos de liderança? Eu vi este conteúdo em uma reportagem da BBC News Brasil, enfatizando que com a crise atual, as pessoas estão necessitando voltar a uma ideia básica: ter humildade suficiente para saber os limites da capacidade e a expertise pessoal, não assumindo apenas que o conhecimento técnico é o mais importante para fazer algo funcionar. Na reportagem, segundo o entrevistado, inteligência pode ser definida como a capacidade de compreender os limites do nosso conhecimento e de adaptar este conhecimento a um ambiente diferente daquele em que foi desenvolvido. Não se trata de um termo novo. Há referências acadêmicas dessa expressão já em meados dos anos 80. Mas foi em 2008 que o pesquisador Joseph Nye, professor da Escola de Governança da Universidade de Harvard, definiu esse termo como uma habilidade intuitiva que ajuda um líder a alinhar táticas com objetivos para criar estratégias inteligentes em novas situações. Ou seja, algo que é chave para a inteligência contextual é a capacidade de interpretar novas realidades. Esse tipo de inteligência, segundo o pesquisador, se constrói com a ajuda de capacidades analíticas, mas também com o conhecimento que é adquirido com as próprias experiências, algo que é muito enfatizado aqui na abordagem da conscienciologia. Vale aqui lembrar do princípio basilar desta ciência, o princípio da descrença, que ressalta: não acredite em nada, nem mesmo no que for dito neste áudio, por exemplo. Tenha suas próprias experiências. Em ampliação ao tema experiência, vale correlacionar a inteligência contextual com as vivências pessoais. O pesquisador da reportagem ressalta que em algumas situações, habilidades de rua, aquela vivência ocorrida no dia a dia, é por vezes mais importante para o sucesso de um indivíduo do que as habilidades de escola, apenas a teoria aprendida nos bancos escolares. Ou seja, ressalta-se aqui como é importante valorizar a teática, um neologismo aqui da conscienciologia que une as palavras teoria e prática. No fundo, não se trata apenas de perceber quão bom é o entendimento do indivíduo para com a realidade, mas como ele se adapta à realidade em geral. Então, a grande pergunta que fica é: como podemos, então, desenvolver a inteligência contextual? Ou até melhorá-la, caso nós já tenhamos algum percentual dela? E aqui entra em cena um tema que estudamos muito na conscienciologia: a autopesquisa ou também o autoconhecimento. Poucos valorizam, ou mesmo estão dispostos a enfrentar, se conhecer um pouco mais, se conhecer de modo mais estruturado, os seus próprios traços pessoais. Mas o fato é que, se nós entendermos um pouco melhor a nossa realidade, nós tomaremos decisões melhores e mais lúcidas. Mas agora voltando ao professor da Harvard, é exatamente isso que ele diz fazer em suas aulas: incentivar os alunos a lidarem com problemas complexos por meio de múltiplas lentes do pensamento. Nós sabemos, obviamente, que a ciência ajuda a enfrentar os problemas, mas é também importante desenvolver lentes muito mais amplas para enxergar melhor a sociedade, é o que diz o pesquisador. E você? Possui inteligência contextual? Compreendeu que a inteligência contextual não se limita a conhecer e diagnosticar o ambiente, mas sim se adaptar às novas circunstâncias que surgem. Fica aqui a provocação. Caso tenha se interessado, vale expandir o tema, que está totalmente correlacionado com a autogestão existencial.
Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores já sabe, basta teclar Momento Autogestão no YouTube ou lá no site da Apex na área Podcasts. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Bom, gente, gostaram da ideia aí do Caio? Excelente, né? Vamos agora para um rápido intervalo comercial. No retorno, falaremos com a Aline Niemeyer sobre interação, gestação consciencial com programação existencial. Vamos lá. Olá, pessoal. Então, voltamos aqui com o programa Projeto de Vida. Todos os sábados, meu nome é André Chantaloff. Estamos aqui com vocês na RCI sempre ao seu lado. Ficaremos até às 11 horas e vamos começar a entrevistar a Aline Niemeyer. Tudo bem, Aline? Como que vai? Tudo bom, André? Bom dia a todos os ouvintes. Grata aí pela oportunidade, tá, da Rádio RCI. Nós que agradecemos. Aline, então vamos olhar aqui, né, te apresentar. Você vai falar para a gente o tema interação GESCOM, né, quer dizer, gestação consciencial e programação existencial, que é o projeto de vida. A Aline, devo falar seu nome completo, que é tipo assim, para marcar a sua presença, né? Aline Dalgard Niemeyer, é isso? É um pouquinho diferente essa pronúncia, Dalgard, mas Dalgard é o quê? É alemão? O que é? É dinamarquês. Dinamarquês. Meio lá da Dinamarca. Então é bem chique, né? Então é isso que importa. Bem chique. Você é graduado em Direito, agora você também já acabou fazendo Psicologia, né? E com especialidade na Psicologia Positiva. Então, espetacular, né? Quer dizer, são duas áreas bem, assim, diferentes, né? Brasileira, natural de Rio de Janeiro, então é carioca, né? Carioca. É da Gema, que o pessoal... Carioca da Gema, da capital e ainda com resto de sotaque, né? Moro no Paraná tem tempo, mas meu sotaque ainda não me abandonou por completo, né? Muito bom. Você é voluntária, assim, né, dentro da Consciologia desde 2002, né, docente desde 2005, autora de diversos livros, um deles você é coautora ali do livro Moisés Bertoni, né, Uma Vida para a Ciência, um livro super sério, de uma personalidade aqui na região no Paraguai, muito bacana. O Jardim de Alice, em 2014, Mega Pensenes Trivocabulares da Interassistencialidade, 2016, e também é voluntária da Comunicons, que é uma instituição conscienciocêntrica focada, direcionada para a comunicação. Ou seja, muito trabalho, né, Aline? E vive pesquisando e vive produzindo, ou seja, você é aquela pessoa que marasmologia passa longe, é verdade? Vamos ver, né? A gente vai melhorando, né, André? A gente vai melhorando aos poucos, eu brinco, esse aprendizado é contínuo, né? É esse continuismo que não deve parar, como a própria palavra diz, né? Continuismo, a gente continuando aí, aprender sempre. Muito bom. E vamos fazer a primeira pergunta? A primeira questão seria Vamos sim. Por que você vem pesquisando essa interação entre gestação consciencial e a programação existencial? Então, eu brinco com isso, que na verdade essa interação eu não busquei, ela veio até a mim. Né? Gestação Consciencial, o livro e a PROEX. Desde criança, André, eu gosto de escrever, eu escrevia cartas muito bonitas, redações profundas, que ganhava não só nota 10, mas pessoas que liam e choravam com a profundidade do tema, né? E várias histórias sobre isso desde criança. Eu tinha a pasta da escritora, que eu mesma fiz, e coloquei uma etiqueta para guardar todos os meus registros, ideias, né? Tudo que eu ia anotando. Então eu falava, uma das minhas profissões, né, que eu queria várias, quando criança eu não tinha aquela coisa de uma só, mas uma delas eu quero ser escritora, e ter uma casa no campo para ir, finais de semana, bem chique, né? Para escrever, ter minha máquina de escrever. Dinamarquesa, vamos dizer assim, dinamarquesa.
E realmente, bem dinamarquês que eu imaginava nas montanhas, e ficar lá escrevendo meus livros, né? E tem os livros guardados, é bem interessante, quando eu tinha 7, 8 anos, histórias curtas, né? Meu avô chegou a guardar, eu tenho algumas, poucas, né? Mas outras, infelizmente, se perderam. Mas, assim, a GESCOM, né? Gestação Consciencial, os livros, ele já chegava até a mim, essa vontade de escrever, né? Desde cedo. Mas, Aline, só uma curiosidade, Aline. Na minha vida, Pode falar. Só uma curiosidade, é porque olhando assim, né, esses seus traços evolutivos, eu fico pensando, por que você direcionou para o processo do direito? O que te chamou a atenção? Você queria mudar o mundo? Você queria consertar? Você falou assim, ó, eu vou mudar o direito das pessoas. É uma coisa assim de querer ajudar mesmo, mexer no sistema? André, falando, é bem isso. Desde pequena, quando eu já escrevia, não me recordo do meu avô que chorava contando essa história, assim, admirado, né? Eu tinha, acho que, 7 anos ou 8, uma coisa assim, e eu escrevi cartas, né, uma para o FMI, Fundo Monetário Internacional, eu tinha essa preocupação com o mundo, né, para que perdoasse a dívida de todos os países, que ninguém deveria ficar cobrando dinheiro. Com quantos anos isso? Oi? Com quantos anos? Essa carta eu não tenho. Eu tinha 7 ou 8 anos. 7 ou 8 anos de idade. Né? E aí eu tinha essa preocupação, sim. Interessante você ter perguntado isso, que eu tinha essa preocupação desde cedo de transformar o mundo. E aí de que briga, na época, era aquela briga daquele líder árabe, agora me fugiu o nome, que eu falei, vamos escrever uma carta também, vovô. Para mim era meio simples assim, por meio da escrita também já dava para resolver. Vamos resolver na paz. Vamos resolver na paz e na escrita. E aí eu fui, essa coisa da paz, uma carta de paz, e ele se emocionava, formado em direito também, esse meu avô, tá? E aí ele guardava essas cartas e eu falava, você entregou? Eu queria um efeito das cartas. E ele, sim, entreguei. Eu ficava satisfeita. Então vai ter um efeito, porque as pessoas precisam parar e pensar, assim, está com essa coisa de cobrar dinheiro dos outros, tem mais é que doar. E aí o negócio da paz também. Eu falei, por que guerra? Eu não entendi isso, por que guerra? Desde criança. Acho que foi aí que eu entrei para o direito também, essa coisa, esse valor da paz, da justiça. Né? Mas eu sempre gostei muito do que eu te falei. Lembra que no início agora eu estava falando que eu queria ser várias coisas, né? Escritora, médica, eu gostava de abrir as bonecas e ver o que tinha dentro. Acho que é espírito de pesquisadora, no final das contas, né? Sim. Eu acho que é bem de pesquisadora, resumindo, né? Um denominador comum. Aí isso eu tinha, assim, acho que o direito foi esse lado de confluência de fronteiras, de paz, que até hoje eu tenho também comigo, que eu sei que eu preciso escrever livros sobre esse lado, que eu deixei um pouquinho, né? Depois fui para psicologia. Mas aí a GESCOM, aí você vê que a GESCOM, ela disse que, tipo, chegou até você de uma forma assim que meio que você teve esse ímpeto, essa vontade de escrever, não é isso? Ou seja, pelo que você está demonstrando... Isso, eu tive esse ímpeto, e aí eu já escrevia por conta própria, né? Não levava assim para editora, mas desde novinha, cartas, redações, livrinhos. E aí até quando eu cheguei na Conscienciologia, foi segundo semestre de 2001, eu ainda não estava voluntariando, tinha feito os cursos iniciais, tinha uma GESCOM que estava precisando ser materializada, estava faltando dinheiro para ela ser materializada, que é uma das primeiras GESCONs livros para criança da Conscienciologia, que é o Boa Noite Universo. E aí o povo queria muito, e na época eu estava com uma quantia de dinheiro que eu poderia utilizar, né, para o que eu quisesse, assim, que eu ganhei, né, um aporte. E esse aporte, na hora, eu percebi de sinalética, sem saber que era sinalética, né? Ainda me faltava conhecimento, quer dizer, um sinal energético. E eu falei, vou doar esse dinheiro para materializar essa obra infantil, né, na Conscienciologia. Eu cheguei assim, materializando o GESCOM. Eu não tinha feito nem esse EP2 ainda, nem esse EP1. E aí... chegando. Cheguei, então isso que eu falo, a GESCOM, ela vem assim a mim, não sei, eu venho, né, é vice-versa.
Então, assim, é isso que eu falo. A minha chegada foi com gestação consciencial, foi com livro. Né? Eu já foi com livro. Mas E você, aí eu mas você ajudou a continuei, escrever porque alguma coisa nesse livro ou foi só um nesse processo livro eu coloquei mecenato? dinheiro, ele já estava escrito, né? Eu falei assim, ó, na época o pessoal estava até tentando patrocínio, empréstimo, eu falei assim, olha, quanto vocês precisam? X. Aí eu falei assim, eu vou doar esse dinheiro, pá. Aí, né, a mulher chegou de repente para uma GESCOM, né? E aí, assim, gostaram, o povo, né, as autoras e tal, claro, né? Quem não ia E aí eu gostar, né? também, né, aquela euforia de todo mundo, das autoras, de quem, né, ajudou, da editora, um livro bem bacana, né, Conscienciologia para criança, algo, né, que tem aí trabalhando, muita gente ainda com Conscienciologia para materializar mais e mais GESCONs, e é por isso que eu falo, então, assim, é muito forte. Naquela época, eu achei melhor eu ficar na minha, né, eu falei assim, não vou falar nada, não. E alguém falou para o professor Valdo, o primeiro contato que eu tive com o professor Valdo foi ele pegar na minha mão e agradecer por essa doação para a GESCOM e falar assim, isso estava na sua ProEx, você sabe, né? E beijar minha mão. Então, assim, aí eu falei assim, é isso, o livro, né, livro e ProEx. E aí, uma coisa também que me chamou a atenção, acho que muita gente da PEX já deve ter visto esse detalhe, que quando o professor Valdo escreveu, que ele escreveu o verbete GESCOM, a especialidade não é gesconologia, não é mental somatologia, que tem a ver também, a especialidade é proexologia. Muito bom, né? Ainda bem que o Valdo dando É força. um detalhe interessante, se alguém da PEX ainda não viu esse detalhe, o verbete GESCOM, ele fez questão de colocar lá a especialidade, proexologia. Excelente. Então, é um tema, eu trouxe esse tema até porque eu tenho vontade de estudar mais também, né? Além de ter algumas vivências e perceber muita interação comigo mesma, né? Eu acho que é um tema que seria legal a gente aprofundar mais nos pesquisadores da Conscienciologia. Excelente. E quais seriam as experiências pessoais, né, que sobre essas GESCONs e a alavancagem da ProEx que você gostaria de trocar com a gente? Mas você não fala agora, vamos para o rápido intervalo comercial, e aí no retorno você abre as portas, escancara a realidade para a gente, tá bom? Tá bom, obrigada, André. Abraço. Até mais. E você está aí ligado na RCI? Bem, estamos com a Aline Niemeyer, que está dando uma excelente entrevista para a gente, mostrando aqui, ela é escritora, tem diversos livros. Se você entrar no www.shopcons.com.br, você vai poder acessar, coloque lá o nome Aline Niemeyer, e é justamente o Niemeyer do arquiteto, né, o mesmo sobrenome. Aí é outra história, eu não posso perguntar tudo isso para a Aline, porque a Aline ela tem história para dar, assim, a gente fica aqui 10 horas e o programa vai ser curto. Então, a gente tem que ser bem focado, né, Aline? É verdade, né? Mas aí, quem quiser conhecer seus livros, né, Aline, a gente lá no Shopcons vai poder ter acesso e ter ali o contato com as obras da autora, né? Então, escritora fora de série. A gente deixou uma pergunta no ar, que seriam quais as experiências pessoais sobre essas gestações conscienciais e a alavancagem da programação essencial do projeto de vida, que ela gostaria de trocar com a gente, né? Contar um pouquinho essa história. São muitos resultados gratificantes, né, André e ouvintes, que a gente tem ao escrever um livro, né? Tem uma professora da Conscienciologia, a professora Flávia, que a primeira vez que eu escutei isso, eu falei, tem muito nexo a frase que ela fala, o livro acaba trabalhando para você, né? Porque aí ele vai distribuindo a informação, as ideias, né? As suas superações, às vezes que está no livro lá. Então, assim, muitos resultados gratificantes. Você acaba ficando mais vinculada à assistência e àquele público, por exemplo, o Jardim de Alice. Não tem jeito, é aquela coisa fixa, né? Você tem relação com criança, né? Com assistência a esse público, né? E a vinculação fica maior, e a responsabilidade também é maior. É aquela coisa, a gente fica
O livro lança, você fica feliz, em euforia, depois você cai em si. O trabalho continua, não adianta ficar só na euforia, que bacana. Tem muitos, né? A interassistência vai aumentando. A interassistência e GESCOM, né, são prioridades que eu vejo como compulsórias, ou seja, elas são uma obrigação, uma responsabilidade para quem quer evoluir, né, evolutiva, para quem quer realmente fazer a tarefa do esclarecimento, a TARES, né, e está cada vez se aprimorando. E a GESCOM é essa forma de você aprimorar, reciclar, fazer a TARES e ainda ter acabativa naquilo, deixar registrado. Olha aqui, ó, tá, né? Tá registrado. Então, assim, isso me deu muita alavancagem, muitos benefícios, assim, né? Às vezes eu brinco, como é que a gente pode, né? A gente coloca os agradecimentos às pessoas que ajudam na GESCOM, revisores, editores, tem muita gente, né? Nos bastidores, assim, amparadores extrafísicos, e também o próprio livro em si. Às vezes a gente esquece, né? A própria GESCOM em si ajuda muita gente. Viu, Aline? Eu vou... Até, no próximo livro, quero agradecer o próprio livro. Tá entendendo? Que eu não agradeci ainda. Viu, Aline? É interessante que, não sei se... Você com certeza não sabe disso, mas eu... Assim, só para mostrar uma sincronicidade, né? Em 2013... eu fiz um artigo para uma revista online, né? Ou seja, que é chamada Sapo. Isso é em Portugal, né? Que ele faz parte da PT, ou seja, Portugal Telecomunicações. E o tema era justamente amarrando o filme Alice do País das Maravilhas com projeção, né? Que justamente ali eu faço um contraponto mostrando essa história, né? Que desde criança eu sou fascinado por esse filme. E o que eu via lá na minha infância, que realmente aquela ideia da Alice caindo, né, no poço e interagindo num outro mundo, eu falava assim, gente, isso é projeção. Então, quer dizer, quando você fez esse livro, né, O Jardim da Alice, é bem interessante. Quem conhece a história, né, Alice no País das... Eu fiz de propósito, André, escolher Alice para remeter ao Alice no País das Maravilhas. Só que agora Alice no País das Maravilhas evoluiu. Veja ela cair no poço, ela se projeta para fazer assistência, ela já se conhece, né? Exatamente. É até interessante tocar nesse assunto, porque é outro tema para a gente conversar, essa interação da Alice, escolhi de propósito. Assim, agora, como que do ponto de vista popular, a gente vê que os fenômenos, né, da consciência, eles estão presentes e as pessoas não têm noção, porque é muito fácil você apertar um botão e falar assim, isso é da fantasia, né? É do mundo da fantasia e não tem nada a ver comigo. O que a gente percebe é que a complexidade da nossa consciência, ela acaba abarcando muitas dessas realidades, né? E que não é nada de fantasia. Porque também acaba se falando, como você falou, que é parapsiquismo, às vezes se fala que é fantasia, ou se coloca terror, e aí, né, drama, e aí você não consegue ter uma visão pura daquilo pesquisística, né, de pesquisa, que queira aprender, que veja os benefícios evolutivos, né? Que é uma das grandes contribuições da ciência Conscienciologia, né? Estudar o parapsiquismo dessa forma séria e clara, né? Sem esses adornos de é fantasia, é isso, é aquilo, que claro que a gente, quando hoje esse projeto tem pode ter imagens, né? Coisas da imaginação, aí a gente também vai, né, fazer outra divisão. Sim. Mas essa seriedade na pesquisa, né, ela é muito importante. Agora, Aline, parapsiquismo, né? Eu queria que você falasse o seguinte, né, que falasse um pouquinho sobre a interassistencialidade como um todo, até das suas obras, das GESCONs no geral, né, e esse veio de programação existencial de projeto de vida. Uma das coisas que a gente estava até discutindo aqui, que eu acho que seria interessante você falar para a gente entender a tua história, é que você mesmo falou, a gente leu aqui, que você saiu do direito e entrou para a área justamente da psicologia. Você até trabalha como psicóloga, ou seja, tem o processo do reconhecimento, você é uma profissional nisso. Ou seja, você mexe com essa assistência individual, tete a tete, né, assistencial, além do trabalho dos seus livros. Então, o que acontece? A gente percebe que a sua vida está nessa interassistencialidade.
Eu queria que você falasse assim um pouquinho por que você então direcionou para esse processo da psicologia, se foi justamente esse lado intencional de querer se aperfeiçoar, talvez, desse processo da interassistencialidade, observar outras linguagens e talvez o conteúdo nessa interassistencialidade, que talvez você precisava dar um salto para os seus livros, as suas obras ficarem mais profundas. Ou seja, por que você escolheu isso? Por que você está seguindo esse caminho? Uhum. Isso tudo que você falou contribuiu e eu pensei sim, né? A psicologia está aperfeiçoou e ainda está aperfeiçoando, né? Porque você também, né, psicólogo, ou futuro psicólogo, né, André? Fazendo. Exatamente, estou graduando. A gente sabe que vai, né, ganhando muito em aprendizagem de ciência humana. Agora, assim, o direito, eu gostava muito do direito pelo aspecto da sociologia e da filosofia. Quando chegou na parte prática, eu me sentia muito formatada. Quando eu ia fazer uma petição, eu só podia fazer petição do que estava dentro da lei. E aí, às vezes, tinha coisas que eu achava assim, mas isso também é importante, mas não está dentro da lei, Aline. Ah, mas não seria importante uma lei que falasse sobre isso? Seria, mas não existe, então você não pode colocar. Então, aí, aquilo já me, né, limitou a criatividade e o aspecto burocrático. Né? Então, eu falei assim, não é um instrumento de transformação, mas não é isso. Eu já gostava muito. Antes de fazer vestibular, eu tinha dúvida entre medicina, direito e psicologia, né? Mas tinha que escolher só um. E aí eu falei assim, sempre ficava aquilo, psicologia, né? Eu quando criança, eu gostava, já dá para perceber que eu gosto muito de conversar, né? Tem que contar as histórias. Ou seja, comunicação então, não é um problema para a Aline, é isso que, né? Eu conversava, André, com os mendigos na rua, né? Para saber o que você está fazendo para sair dessa. Com 8 anos, 9, minha mãe, sai daí, Aline. Tá? Eu lembro, teve um que pediu um tênis ao Star, aí eu comprei, fiz uma vaquinha no colégio, e o garoto saiu por aí, não sei se saiu correndo igual o Forrest Gump com um tênis. Eu e uma amiga demos um All Star para ele, vermelho, pegamos o número dele, né, de sapato. Eu conversava com as pessoas assim na rua para saber de problemas, sabe? Então é o outro lado meu psicóloga, que estava... Quando eu estava no direito, eu falei assim, eu não estou me sentindo completa. Ô, Aline, e sem falar assim, para quem lembra por exemplo, você tem quase a faixa etária que eu, né? Quando a gente pensa em tênis All-Star, era tipo assim, era o top das galáxias, né? Tipo assim, quem que tinha o tênis All-Star? Eu nunca tive o tênis All-Star. Agora, é interessante essa questão, né? Não, essa história é interessantíssima. Eu tenho vontade de chamar essa minha amiga que ajudou, que era uma menina, assim, bem bonitinha, ficava na rua pedindo dinheiro. E aí eu falei assim, não, eu não dou dinheiro. O que você quer? Comida? Aí ele falou assim, eu tenho um sonho de ter um tênis All-Star. Eu falei assim, então vou te dar. Eu conversava assim, né? Não, um sonho All-Star, todas as estrelas. Ou seja, é no mínimo assim, tem algum significado isso daí, né? Mas então, e aí... Mas por que eu falo isso? Esse era meu lado psicóloga. E eu vejo que o psicólogo, assim, ele ajuda porque é um instrumento de transformação muito forte, porque a pessoa começa a se autoconhecer melhor, né? A ver os significados das dificuldades que está passando, dos transtornos, né? E isso, para mim, assim, é fora de série. Ou seja, essa é a minha gasolina azul. É uma forma, né, Aline, pelo que a gente percebe, por exemplo, seus livros, você estende as mãos para, de alguma maneira, ajudar num nível. E a psicologia, ela também é uma ferramenta nesse sentido, né? Da interação, não é isso? Da interação. Não tem outra, né? E a gente ganha também, né? Que é o psicólogo, que a gente ganha em conhecimento, em entender de outros problemas, outros universos. Que uma coisa, assim, as dificuldades, os trafares, os traços pardos, os defeitos que a Aline tem. Já o André tem outras dificuldades, pode ser até às vezes semelhantes, outros, né, defeitos, outros pontos fortes, outras experiências de vida. Eu acho isso fantástico, conversar, assim, trocar ideias sobre essas coisas, né? Porque a gente vê outro mundo também, né? E o que a gente traz para o nosso e o que pode ajudar com o que a gente tem de conhecimento, né? Dentro da psicologia, de abordagens, e dentro da nossa experiência de vida também entra, né? Com certeza.
Muito Uma bom. coisa que eu falo, André, Sim. eu não sei se você vai concordar comigo, só para acrescentar você, né, futuro psicóloga em breve, eu acho, assim, posso estar errado, os psicólogos novinhos vão puxar minha orelha, mas que quando você se forma mais velha, psicóloga, você ganha muito em questão de você já ter passado por determinadas experiências de vida que você vai compreender melhor o outro, entendeu? Então, assim, quando eu penso assim, se eu tivesse começado psicologia antes, eu acho que não ia ser tão legal, no meu caso pessoal, tá? Eu ter começado direito e depois psicologia, acho que me ajudou bastante. O que eu percebo, né, Aline, por exemplo, tem muitos colegas nossos, assim, amigos, né, que a gente tem aí na vida, você conhece muitos nossos, né, que temos amigos em comuns, e a gente vê que tem muita gente que começou lá, jovem, estudando psicologia. E essas pessoas viraram cabeças, né, por exemplo, o fato de ter começado lá atrás, fez com que ela se tornasse melhor hoje. Então a gente percebe que Uhum. e o que a gente percebe, por exemplo, né, na faculdade que eu estou estudando hoje, como se envolve muita prática e como se fazem muitos trabalhos e projetos, a gente percebe que o jovem ele tem uma maleabilidade em que aqueles choques daqueles projetos, lidar com aquelas pessoas, fazem também um acelerar de coisas. Ele é obrigado a ficar mais maduro rapidamente. Então, quer dizer, eu vejo que os Entendi. dois lados são bons. Eu vejo que os dois lados são bons e eu vejo que trabalhar junto com essas pessoas com experiências diferentes ajuda o resultado, né? Eu Uhum. ainda acho, né, por exemplo, eu gosto muito do processo, por exemplo, que na faculdade que eu estou trabalhando, quando você faz uma ação com outros colegas. A gente percebe que a psicologia ainda hoje é um processo muito solitário, mas vamos supor que a gente tivesse dois psicólogos abordando uma pessoa em vez de um só. Eu sei que tudo isso é uma questão financeira, tal, mas vamos parar de pensar em dinheiro, vamos pensar em solução. Às vezes você ter duas pessoas com opiniões diferentes ajudaria mais um processo do que uma só. Eu não sei, eu tô aqui pensando aqui hipóteses, porque Eu entendo, sair da caixa, e né? é interessante, cruzar, né, essa Cruzar, coisa de dois psicólogos, legal, vai dar um outro resultado. é. E é verdade, não é eu coloquei deixa eu até me corrigir aqui, né, essa Não, opinião, eu acho que o importante, é Aline, mais é uma levar a dúvida, levantar a dúvida. tem razão, tem gente novinha, psicólogo novinho, que já dá um up, porque você já tem uma visão de mundo, né? E realmente, assim, deve ser interessante também, como você falou, às vezes até cruzar, colocar um que só fez psicologia com o outro que já fez, né, direito e ver o que vai dar, né, essa fusão. Exatamente. Muito legal. Agora, Aline, eu queria fazer uma pergunta para ti, que basicamente seria o seguinte: olhando essa questão dessas interações, do que a pessoa produz, da materialização, da obra, né, de um produto que as pessoas leem, que as pessoas vão aprender, vão refletir, vão pensar fora do padrão delas comum, que isso que o livro faz, isso que você fez, né, do ponto de vista quando colocou as suas ideias para a pessoa refletir sobre elas. E aí você olha esse contexto com a programação existencial. Você observa que, de repente, essa correlação ela tem um papel de autorrevezamento evolutivo, ele ajuda do ponto de vista de você deixar o bastão para próximas vidas, para as próximas existências, mas você não responde agora, nós vamos para um rápido intervalo, na volta você Ah, responde. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Estão aqui acompanhando a RCI? Vai continuar acompanhando depois? Olha só, hein, a gente está de olho em você. Então lembre-se, RCI 1320 AM, sempre ao seu lado, mas você que não gosta de AM, não tem problema, você pode nos acompanhar pelo Facebook, estamos direto ali sempre no ar. E se quiser também escutar esse programa depois, lá ele fica guardado, podendo ser acessado a posteriori. Então não perca a oportunidade, se você queira passar essa entrevista para algum conhecido seu e falar assim, olha lá que a Aline comentou,
é só você mostrar o link aí do Facebook e ter acesso a essa informação. Então, vocês estão gostando da Aline? Aline, escritora, diversos livros, livros em diversas ordens, né? Ou seja, para criança, para adulto. Ou seja, o público dela é o cosmos, não é, Aline? Então, você não escolhe o All público. Star, né? Exatamente. É All Star. Então, quer dizer, aquilo foi, vamos dizer assim, foi a senha. A gente vê o seguinte, nós deixamos uma Ai. pergunta que é, você com esses livros, você com essas obras, isso de alguma maneira, isso ajuda o processo da programação existencial e teria uma funcionalidade de autorrevezamento? De que maneira? Queria que você respondesse. Então, André, eu não vejo assim como separar o processo do autorrevezamento, né, que é um trabalho contínuo de continuismo evolutivo, né, para as próximas vidas, o que a gente vai deixar de legado, o que vai ser nossa herança aqui, sem escrever livro. No meu caso, eu acho que assim, é algo que eu vejo como imprescindível, indispensável você ter a escrita de um livro, verbete, artigo, né? Coisas que você deixou aqui registrada para ser uma cápsula do tempo para você. Também eu vejo que não é só o livro no papel, um vídeo, um filme que você produziu, eu também considero como uma gestação consciencial, né? Então, para você se revisar e lembrar, olha só, né? Te ajudar a você na sua caminhada evolutiva, né? Na próxima vida. Então, a GESCOM é uma cápsula do tempo. Tá? É uma cápsula do tempo também, né? Não só tem outras, né? Você pode ter ferramentas para procurar, que nem, por exemplo, tem a instituição, né, na Consciologia que pesquisa vidas passadas, né? Tem técnicas para você, né, voltar e melhorar, ampliar a autopesquisa, isso vai te ajudar, né, a entender. Claro que não é só o livro, mas eu vejo como imprescindível. Para mim, assim, não tem como separar, né, como cápsula do tempo na Serex pessoal, nas séries de vidas de existências, né, que nós temos. Então, assim, por isso o revezamento, você vai se revezar na outra vida, mas o importante, né, claro, é você ir se aprimorando. Por exemplo, eu tenho quase que certeza que eu escrevi livros infantis em alguma vida lá atrás, tá? Mas que eu fui muito da literatura. Hoje eu já quero escrever livros, já escrevi, né? E pretendo escrever mais técnicos, né? Então você vai mudando a abordagem, você vai aprimorando, você vai tendo outras necessidades evolutivas, outras necessidades, né? Com a relação até à própria ProEx. A própria programação existencial, ela é adaptável conforme, né, o contexto, e aí você vai escrevendo também conforme as necessidades. Então, acho que é fundamental e imprescindível para o revezamento a GESCOM, né? Agora, viu, Aline, só fazendo um entre parênteses, né, dessa questão do público infantil e a importância do livro para esse público, a gente vê que a Evolucim, ela faz um trabalho assim bem interessante, é que todos os domingos, ou melhor, quinzenalmente, eles colocam nos domingos ali um conto, né, uma narrativa de um livro, de uma Contação de história, história. exatamente, Uhum. para o público infantil. E eu vejo como que é importante esse público ele ser agraciado, ser trabalhado com uma história e ter alguém que conte assim uma história, mostrando o prazer da leitura, o prazer da reflexão, fazer a criança realmente olhar além das paredes, né? Ou seja, ter ali o cosmos como desafio. Então, isso é muito saudável para a criança. Então, quer dizer, qualquer benefício que a gente faça para alguma criança, nós estamos investindo numa sociedade melhor. Então, olha, parabéns você ter focado também, né, nesse público infantil que é às vezes esquecido, né? Mas eu acho que é muito importante isso daí, viu? E agora, eu gostaria que você, dentro desses minutos finais, fizesse o fechamento, desse uma mensagem, ou seja, o que ficou faltando, que a gente sabe que falaríamos aqui 10 horas e ficaria pouco, mas o que eu queria Verdade. dizer, o que você gostaria de falar nesses minutos finais? Olha, eu vou jogar um questionamento para o pessoal aí, tá? Para dar uma crise de crescimento, né? E quais os livros, quais as gestações conscienciais que você já produziu até hoje? Ou já pense nas quais as gestações que você queira produzir também, né?
E a gente, assim, tem grandes oportunidades, na verdade. Quando a gente começa, uma coisa que é interessante, é se engajar no trabalho, também vem aportes. Mas começa, dá o passo, né? Que nem fala na Consciologia, mindset na psicologia, tem um mindset de crescimento, né? Então, vai nessa mentalidade de crescer, lei do maior esforço, mas produz, chega acabativa. Não precisa ser perfeito, mas chega acabativa, porque assim, você vai ver mudanças na sua proexis, na sua evolução pessoal, vai ter na sua interassistência, na sua qualidade da interassistência. Então, assim, o trabalho continua, né? Eu falo isso para mim também, que gestações conscienciais, que livros eu preciso produzir ainda, que eu já produzi até hoje, e os que eu preciso produzir, né? E é isso. A gente parar e pensar nisso, porque é muito importante, né, para a evolução da Terra, de cada um de nós em si, né, do planeta, da humanidade, a gente ter obras evolutivas. Né? Perfeito, Aline. É essencial. Então, quais estações você vai produzir? Aí, André. Aline, perfeito. Agradecemos muito. Eu acho que quem quiser conhecer mais as ideias da Aline, pode acessar o www.shopcons.com.br, buscar os livros ali por autor, buscar os livros da Aline Niemeyer. O Niemeyer vocês não vão esquecer, porque é o mesmo sobrenome do arquiteto. Já falei que ela tem uma outra história sobre esse assunto, mas vai ficar para uma outra oportunidade, senão aí seriam mais 20 horas, pelo menos, para a gente falar do assunto. Então, a gente agradece muito, Aline, pela tua participação. E até a próxima. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo aí. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Gente, então nós vamos continuar agora com o Proexis no Mundo, que é uma dica para mim, para você, né, sobre as possibilidades das programações dos projetos de vida. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Sou Epifânia Rodrigues, moro em Teresina, Piauí. Vim falar o Proexis no Mundo sobre a busca pela minha programação existencial. Desde criança eu tinha muitos questionamentos sobre a existência do universo e sobre se ele não existisse, o que existiria. Também eu não entendia por que existiam pessoas com dinheiro suficiente para sobreviver e outras não tinham dinheiro nem para comer. Todas essas questões eu guardava comigo porque eu não tinha com quem compartilhar. Mas eu sempre soube que a resposta a essas questões eu não encontraria nas religiões. Por isso, eu não me aproximei de nenhuma religião. Em 1990, eu iniciei a estudar sobre autoconhecimento, sobre a lei da causa e efeito, o karma, sobre a multidimensionalidade, sobre a multiexistencialidade, sobre a manifestação da nossa consciência nas várias vidas, através da personalidade. Então, tudo isso para mim me parecia muito familiar. Entretanto, eu não podia só acreditar. Eu busquei a comprovação. E um certo dia, eu tive uma projeção consciente e volitei sobre a faculdade onde eu estudava. Entrei na sala de aula e lá eu pensei, gostaria de ver o meu corpo na cama. E voltei imediatamente. Quando foi em 2009, eu conheci a Conscienciologia, que tinha esse mesmo tratamento sobre a consciência. E me identifiquei também com o que a Conscienciologia explicava, principalmente com o princípio da descrença, que diz que você não deve acreditar em nada, e sim buscar experimentar. Foi isso que eu sempre achei e sempre defendi e acreditei. Em 2011 fui a Foz com o seguinte questionamento: será que eu estou cumprindo a minha ProEx? Quando foi em 2019, eu descobri que já estava fechando um ciclo e que estava na hora. Eu tive um sinal que deveria retomar os meus estudos e estava na hora de retomar meu trabalho para a minha evolução, para dar uma guinada. Então entrei em contato com a Apex, passei a voluntariar, a fazer cursos, fazer consciencioterapia, autopesquisa, autoenfrentamento. Descobri que a ProEx é algo que você vai vislumbrando devagar, dia por dia. E então surgiu uma hipótese. Eu tenho 3 linhas de pesquisa. A ProEx, porque é minha senha que eu cheguei à Conscienciologia, a Projeciologia e a Assistenciologia, porque eu gosto muito de cuidar, me preocupo muito com todos os seres do planeta. E você,
Já sabe qual é a sua PROEX? Você está cumprindo sua PROEX? Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Gente, e aí, gostaram? Gostaram da Aline Niemeyer? Gostaram aí justamente da nossa amiga, né, que veio falar sobre a sua vivência na Proexis no mundo, a Epifânia, que está lá no Piauí, olha como ela falou bem, falou bonito, ou seja, gente, a vivência é muito importante da Epifânia. Bem, quanto à pergunta que nós jogamos lá no início, falamos o seguinte: o balanço existencial, ele faz parte de qual das funções básicas da autogestão existencial? Seria o autocontrole existencial, porque quando você lá está fazendo um balanço da sua vida, você está fazendo um autocontrole. Nós temos um curso chamado Balanço Existencial, sempre acontece na época do Carnaval, e no ano que vem nós teremos a oportunidade de fazê-lo no formato, além do presencial, no formato à distância. Então você, em qualquer lugar do mundo, pode participar desse programa, desse balanço que vai ser incrível, imperdível. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente, na minha, na sua, na nossa RCI, acompanhado esse programa, Projeto de Vida. Estamos aqui com vocês sempre das 10 às 11 horas de sábado, dando essa energizada nessa manhã de sábado para vocês, e que vocês tenham um ótimo final de semana, uma boa semana e até sábado que vem. Tchau!